Monster, um dos mangás mais aclamados e complexos já criados. A história começa com o neurocirurgião Kenzo Tenma, que, após fazer uma escolha difícil na carreira, é confrontado por suas consequências e suas ações, quando o antigo paciente dele, Johann Libert, começa a causar um caos na sociedade. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto exploramos a trama envolvente, as reflexões críticas e filosóficas, os desenvolvimentos e complexidade dos personagens e por fim a conclusão e por que Monster é uma obra imperdível e que você não pode deixar de assistir. Sentem-se, peguem uma água e aproveitem o vídeo. Olá, eu sou o Primitivos e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre um dos meus mangás favoritos, que é Monster. Monster é uma história de suspense e mistério que gira em torno dos personagens principais Dr. Kenzo Tenma, um neurocirurgião japonês talentoso, e Johann Libert, um jovem com uma inteligência e carisma incomuns. A história começa com Dr. Tenma trabalhando em um hospital na Alemanha, onde ele é solicitado para operar um político importante, em vez de salvar a vida de um jovem chamado Johann. Tenma decide salvar Johann, mas isso tem consequências trágicas para ele e para aqueles ao seu redor. Anos depois, Dr. Tenma é forçado a voltar para o passado e confrontar as consequências da sua decisão, quando ele descobre que Johann é o principal suspeito de uma série de assassinatos brutais. Ele segue seu rastro, então tenta desvendar os segredos do passado de Johann e impedir seus planos malévolos. Durante sua busca, Tenma é forçado a questionar tudo o que ele acreditava e enfrentar a difícil tarefa de desvendar a verdade e impedir a destruição. Ao longo do caminho, a história desdobra em várias reviravoltas e surpresas, revelando a complexidade e profundidade dos personagens e suas motivações. O mangá também aborda temas críticos como a ética, a natureza humana e a busca pela verdade, levando o leitor a questionar suas próprias crenças e valores. Com uma narrativa envolvente e personagens complexos, Monster é uma história emocionante e desafiadora que te prende do início ao fim, o que torna Monster tão bom. A história de Monster é complexa e boa por vários motivos. Em primeiro lugar, a trama é bem desenvolvida e cheia de reviravoltas surpreendentes. O autor Naoki Urasawa cria uma história envolvente que mantém um leitor aderido à história, sempre ansioso para saber o que acontecerá a seguir. Além disso, a história é contada a partir de diferentes perspectivas, que adiciona camadas adicionais para a trama e ajuda a desvendar os mistérios do passado de Johann. Em segundo, os personagens são complexos e bem desenvolvidos. O Dr. Kenzo Tenma, o protagonista, é um homem comum que é forçado a enfrentar suas próprias fraquezas e dúvidas enquanto tenta salvar a cidade e aqueles que ele ama. Johann Libert, o antagonista, é um jovem inteligente e carismático, mas também é um assassino sem piedade. Ambos os personagens são profundamente humanos e com motivações compreensíveis, o que ajuda a tornar a história mais emocionante e envolvente. E também o desenho do autor é algo incrível. Isso contribui para uma imersão no universo da história. Isso ajuda a transmitir as emoções e sentimentos dos personagens de maneira clara e eficaz, o que é fundamental para uma obra tão boa quanto Monster. Todos esses elementos combinados fazem de Monster uma história complexa e fascinante, que é difícil de esquecer. Monster aborda vários temas críticos, como a ética, a natureza humana e a busca pela verdade, como eu mencionei antes. Um dos temas centrais do mangá é a ética, e como as escolhas das pessoas podem ter consequências éticas e morais significativas. O Dr. Kenzo Tenma é colocado em uma situação difícil quando é solicitado para operar um político importante em vez de salvar a vida de um jovem chamado Johann Libert. A sua decisão de salvar Johann em vez do político tem consequências trágicas e desastrosas para ele e aqueles ao seu redor. A ética é um tema bastante relevante em Monster e é abordada de diversas maneiras ao longo da obra. Isso cria uma tensão ética que permeia toda a história, como Tenma luta para encontrar a verdade e salvar as vidas, enquanto tenta lidar com as consequências da sua escolha. Outro tema bem importante em Monster é a natureza humana. O mangá explica como as pessoas podem ser capazes de coisas terríveis e malévolas, e como a busca pelo poder e pelo controle pode levar as pessoas a se tornarem monstros. Johann Libert é retratado como um gênio maligno que planeja um grande mal, mas também é mostrado como um personagem carismático e enigmático, que atrai as pessoas para os seus objetivos malévolos. A natureza humana é um tema central em Monster e é explicado através de personagens da trama. Os personagens principais, Dr. Kenzo Tenma, é um personagem que acredita na bondade humana e no poder da medicina para salvar as vidas.
Ele é confrontado pela realidade da natureza humana quando é forçado a tomar uma decisão ética difícil e percebe que a humanidade não é tão simples e boa quanto ela acreditava. Isso leva a questionar as suas próprias crenças e questionar a natureza humana em geral. Johann Liberto, o antagonista, é um exemplo da natureza humana negativa e do mal. Ele é um personagem com a personalidade dissociativa e é capaz de cometer atos horripilantes sem arrependimento. Ele é um exemplo do lado sombrio da natureza humana e mostra como as pessoas podem ser capazes de fazer coisas terríveis se não forem contidas por sua consciência e pelas normas sociais. A natureza humana também é explorada através do tema da existência do mal no mundo. A história mostra como as pessoas são capazes de cometer atos terríveis e como o mal pode estar presente em todos nós. Isso leva a questões sobre a natureza da moralidade e sobre como podemos evitar o mal e seguir o bem. A história também mostra que a natureza humana é uma coisa bem complexa e que não existe uma resposta fácil para as questões éticas e morais que enfrentamos. Em resumo, Monster oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana, explorando tanto seus aspectos positivos quanto negativos. A história mostra como as escolhas éticas dos personagens e as circunstâncias podem moldar a natureza humana. A história leva a questões sobre como podemos evitar o mal e seguir o bem, e mostra que a natureza humana é complexa e não tem uma resposta tão fácil. Por fim, o mangá também aborda a busca pela verdade. A história mostra como a verdade pode ser oculta e distorcida, e como as pessoas podem ser levadas a acreditar em mentiras e manipulações. Dr. Tenma é um exemplo disso. Ele segue seu rastro enquanto tenta desvendar os segredos do passado de Johann e impedir seus planos malévolos. Ele é forçado a questionar tudo aquilo que ele acreditava e enfrentar a difícil tarefa de desvendar a verdade e impedir a destruição. Em resumo, Monster oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana, explorando tanto seus aspectos positivos quanto negativos. A história mostra como as escolhas éticas dos personagens e as circunstâncias podem moldar a natureza humana. A história levanta questões sobre como podemos evitar o mal e seguir o bem, e mostra que a natureza humana não é tão simples e é mais complexa do que aquilo que nós pensamos. A partir da perspectiva filosófica, a manipulação de Johann pode ser vista como uma reflexão sobre o poder de persuasão e manipulação. Ele se aproveita das fraquezas e vulnerabilidade das pessoas para manipulá-las e controlá-las, mostrando como a persuasão pode ser usada de maneira negativa para controlar as pessoas. Isso nos leva a questionar até em que ponto nós somos suscetíveis de sermos manipulados e como podemos proteger a nós mesmos dessa manipulação. Em conclusão, Monster é um mangá incrível, bem escrito e desenhado que oferece uma história complexa e envolvente. A trama é refletida de reviravoltas surpreendentes e é contada a partir de diferentes perspectivas, o que adiciona camadas adicionais à história. Os personagens são complexos e bem desenvolvidos. A história aborda temas críticos e universais de maneira profunda e envolvente, mas de uma maneira que toda a gente saiba identificar o que é o certo e o que é o errado. Além disso, a arte e o desenho do autor são excelentes e contribuem para uma imersão maior no universo da história. Portanto, recomendo fortemente a todos que leiam ou assistam Monster, pois é uma obra incrível e você não se decepcionará. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Fica aqui a minha recomendação para quem quiser assistir Monster, é uma obra incrível e agora tem até o anime na Netflix. Se quiserem saber mais de Monster, recomendo que se inscrevam no canal, pois estarei trazendo mais vídeos sobre essa obra incrível. Bom, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like. Se não gostaram, não esqueçam de deixar o vosso dislike para que eu possa melhorar e comentem aí embaixo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!